Quero trazer para você nesse vídeo o que é para mim um movimento bom e um movimento ruim. Quais são os parâmetros que eu olho, e nesse vídeo a gente vai desmistificar esse lance de é só para os talentosos, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Você vai perceber que não é bem assim que o mundo funciona. Tudo está acessível para a gente se a gente sabe alguns detalhes e uns segredinhos que eu vou trazer para você. Primeiro, a gente tem que pensar a história de como a gente monta uma técnica. Olha que louco, hoje eu quero falar sobre como montar uma técnica. Então a gente chega assim, pensa lá que tá um monte de gente lá brincando e tal. Vamos pensar numa acrobacia? E daí uma criancinha, vamos trazer para a criancinha, para o lado da infância, mas você leva esse raciocínio, porque nós somos crianças adultas, para nossa pesquisa. Todo cientista é uma criancinha curiosa, ok? Pensa nesse raciocínio. Então a gente tá lá brincando, e alguém faz uma estrela e todo mundo fala, nossa, que louco que você fez. E daí essa pessoa, ela vai querer que o amiguinho faça. Então o que ela vai fazer? Ela vai trazer a experiência dela e vai ensinar. Como que é ensinado? Quando você traz sobre a sua experiência que você estava lá fazendo. Geralmente você ensina num descritivo do movimento. Olha aqui, você vai colocar a mão assim, depois você joga ali e taram, tá pronto. Super legal, a gente precisa dessa descrição para começar. Esse tipo de aprendizado é um aprendizado muito válido de copiar, de imitar. O ser humano, ele é movido por esse lugar, principalmente na primeira infância. Nos primeiros 7 anos da nossa vida, a gente olha, a gente copia. Esse processo de aprendizado, a gente fala que é um processo naif, onde a gente vai usar essa experiência de troca, essa experiência descritiva, e a gente vai seguir. A gente vai aprender a engatinhar, a andar, onde a gente copia, onde a gente vê essa descrição. O cérebro da criança, ele vai estar nesse pedaço, quebrando em frames o movimento e tentando copiar. O que acontece? No mundo fitness, no mundo da prática corporal, do movimento, a gente traz esse mesmo pensamento. Vai lá que uma hora sai. Só que daí a gente entra num lugar que é um outro momento da nossa vida. Quando a gente aprende os gestos básicos para sobreviver, saltar, correr, agachar, enrolar, todos esses gestos que eu preciso aprender nos meus primeiros 7 anos, que a gente consegue aprender de uma forma naif, se a gente é uma criança saudável, a gente, quando vai dar um segundo jump, quando a gente começa a aprender uma prática corporal, uma acrobacia, algo mais específico, a gente começa a ver que dessa forma não funciona para todo mundo. E daí olha que caca que é o mundo. E daí a gente começa a fazer uma seleção natural e fala, você tem talento, você não tem talento. E daí começa a existir o grande mito do talento. E o grande sabotador que você várias vezes já deve ter pensado, isso não é para mim. Eu não tenho facilidade. Olha lá, o amiguinho chegou lá, fez. Quando a gente faz os celeiros de esporte, ainda tem muito disso. Onde joga a criançada para jogar bola, esse aqui tem, esse aqui não tem. Ah, esse aqui é talentoso. Só que a gente tem que desbancar esse lugar. Por 2 motivos. Primeiro, aquela pessoa dita talentosa, você tem que olhar a história dessa pessoa. Então a gente tem muitas crianças que foram ditas talentosas, que desde pequenininho um tio deu uma bola de futebol para ele todo dia brincava lá. Então ele tem mais horas de treino do que aquela outra criança que não tinha aquela bola, não tinha um parceiro para fazer. E quando chega os dois ali na mesma idade, um faz mais do que o outro, você acha que esse é mais talentoso do que o outro. Não, na verdade esse tem mais horas de treino do que o outro. O outro lugar do talento é quando a gente coloca só a prática naif, onde as horas de você ficar tentando ali, no final vai dar diferença. Quando a gente entra numa segunda fase de desenvolvimento para aprender algo, e a gente coloca uma prática que a gente chama de prática com propósito. O que é uma prática com propósito? A gente vai além da descrição. A gente começa a entender como é cada passo para cada aluno dentro de uma biomecânica universal que é o mover. A gente tem sim uma biomecânica perfeita, uma batida perfeita,
que a gente chama aqui de movimento absoluto no Mova. Então, o que eu vejo? Essa coisa de talento é por horas que a pessoa ficou ali brincando. Então, é uma pessoa que sabe mais, outra menos. Quando a gente aplica a prática com propósito, é uma prática onde a gente vai limpando, reeducando o movimento, reprogramando o corpo, porque a gente sabe qual é a batida perfeita do movimento, uma biomecânica universal do se mover. A gente traz uma acessibilidade para todo mundo. Por isso que eu acredito que o bom movimento, o jeito de ensinar um bom movimento, ele torna acessível para todos esse movimento. Então, para mim, eu acredito que não existe movimento ruim, movimento bom. É tudo acessível, é o como você faz, quais regras e verdades você coloca. Eu enxergo muito o movimento através da biomecânica, de um sistema miofacial, uma reeducação, por onde a gente vai mover. Um gesto, uma flexão de braço, uma extensão, você pode fazer uma ignição por vários tipos de músculos e intenções musculares. O seu músculo pode puxar para cima, pode puxar para baixo, pode torcer. Existem milhões de jeitos de fazer o mesmo movimento. Então, quando a gente pergunta para o aluno o que ele está sentindo quando ele está fazendo o movimento, você tira dessa prática de descrição naif e você começa a entender qual o propósito que ele está colocando em cada gesto. E a partir daí você consegue guiar, porque você sabe, como professor de movimento Mova, qual é a batida perfeita para executar aquele movimento. Demorou muito estudo. Eu adoro pegar um movimento, uma acrobacia, alguma coisa que meu aluno quer, fazer alguma coisa no crossfit, na luta, e destrinchar qual que é a batida perfeita para aquele movimento. Eu adoro pegar atletas de tênis, porque o que é legal? Existe um jeito de se mover mais eficiente e universal, quando a gente traz toda essa ciência, essa bagagem. E daí o movimento ele fica muito mais fácil de aprender, muito mais acessível, porque tem passo a passo, não só descritivo, mas o como você deve fazer, quais intenções você deve colocar. E daí a gente começa a olhar toda a história do movimento. Então, quando a gente pega lá o começo da história da galera de levantamento de peso, como que era? Pegava lá os campeões, ainda acontece assim, falar, eu vou copiar aquele treino. Quem nunca quis copiar o treino de um campeão? Então você copia, mas você copia só o shape, só o descritivo, só ali que está fazendo a forma, mas você não coloca todo esse aspecto da sua individualidade, da sua estrutura, da biomecânica do se mover. E daí você se frustra, você começa a se machucar, daí a gente fala, não é mais agora essa técnica, eu vou pegar outra técnica. E você vai ficando obcecado em fazer cursos de técnicas. Mas você nunca para pensar qual é a intenção do movimento, qual é a batida perfeita desse movimento, por onde você vai. Você fica obcecado em querer saber só a casquinha dos movimentos, o descritivo. E você já deve ter percebido, se você está até aqui comigo, que não funciona. Isso também para o mundo, por exemplo, da parada de mão. A gente tem várias descrições de como fazer a parada de mão, mas você tem poucas intenções de colocar na sua parada de mão. E é esse o segredo. Como que você desenvolve isso? A gente tem que trazer toda uma ciência do se mover. O que eu faço? Como que eu estudo? Eu coloco muita ciência das fáscias, a ciência da biomecânica da Madeleine Godeliviev, da Bézier, de coordenação motora, e eu vou linkando, engrenando. E como que eu sei que está funcionando? Eu destravo meus movimentos, eu destravo os movimentos dos meus alunos que têm um corpo totalmente diferente do meu, uma história totalmente diferente. Se está acontecendo para todo mundo dessa forma, porque a gente traz um método que é para todos, mas respeitando a individualidade e trazendo não só um olhar de descrever o movimento, mas também de entender qual é a sensação que você tem que ter, se está funcionando para todo mundo, acredito que a gente está no caminho certo. Não só funcionando para coisas básicas, né, mas a partir do momento que, só levantar o braço é um gesto ali que pode funcionar para todo mundo. Agora, quando a gente entra por os movimentos complexos, vai fazer uma parada de mão e uma velhinha de 50, 70 anos faz uma parada de mão, tá realmente acessível. O que é legal é isso que o Vi tá falando, né?
a gente enxerga aqui no Mova que não basta a gente trazer os movimentos que você aprendeu na primeira infância. Então você só vai aprender algo valioso, só vai crescer, só vai continuar com essa saúde quando você percebe que estão acessíveis movimentos que você nunca fez, movimentos que você nem esperava alcançar, para qualquer idade. Então é esse lugar que é um grande termômetro, quando a gente destrava movimentos, e não é para pessoas profissionais da área, não, essa pessoa já era profissional aí e está fazendo isso. Não, pessoas normais, aprendendo ali na sua casa, no seu cantinho Mova. E daí a gente fala, cara, agora sim você está entendendo o que é um movimento bem feito. Agora sim você está tendo uma qualidade existencial. Porque quando você vai nesse lugar e destrava movimentos inéditos na sua vida dessa forma, com essa sabedoria, você destrava muitos movimentos internos mentais. Jeitos de pensar diferentes. Se você traz essa carga de movimento novo, inédito para você, dessa forma profunda e saudável, você também está trazendo uma carga inédita de modos operantes de pensar mais saudáveis para existir. Então eu acredito que o movimento bem legal é esse, é que nutre você, corpo, mente e emoção, e traz todo esse processo de desenvolvimento. O processo realmente é algo muito valioso. Quando a gente olha, e é bem gostoso a gente viver no processo. Se você acha chato o processo, com certeza você está praticando uma prática naif e as suas intenções para se praticar, elas estão distorcendo o seu processo. Então fica ligado nisso. Então é isso, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre movimento e tudo mais, escreve aí, Ju, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo, dá aí sugestão de temas e fica aí com a gente e a gente se vê no próximo vídeo.